Você tem buscado mais do Espírito Santo de Deus na sua vida à medida que você assiste aos nossos vídeos? Você tem experimentado mais dessa vida do reino de Deus, do sobrenatural do Senhor, à medida que você aplica no seu dia a dia aquilo que nós temos compartilhado nos nossos últimos encontros de uma maneira consistente, profunda e bíblica, o que significa viver uma vida cheia do Espírito Santo? Sabe qual é um dos grandes desafios que nós temos em relação à vida no reino de Deus, a vida no Espírito Santo? É a constância. É permanecermos firmes e inabaláveis diante das mais variadas situações que vão, de alguma maneira, tentar apagar o fogo do Espírito Santo que está produzindo tantas coisas maravilhosas e poderosas em nós, em nosso dia a dia. Por isso que no dia de hoje eu queria desafiar você a tomar atitudes práticas que no decorrer da sua vida vai fazer com que essa constância permaneça, ainda que você tenha altos e baixos, ainda que você passe por situações difíceis, ainda que você possua momentos onde parece que está num deserto, bem como aqueles momentos onde o oásis toma conta do seu ser, da sua essência, do seu dia a dia. Essa constância é essencial para que você não perca o foco, para que você não perca seu chamado, a sua vocação, para que você continue a perseverar independentemente das circunstâncias, das suas emoções, ainda que nós precisamos sim dar ouvidos à voz do Espírito Santo no nosso interior, nos chamando constantemente a estarmos diante dele. Mas antes de compartilharmos esses passos práticos, eu queria orar com você, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos alcance no dia de hoje, que enche o nosso coração, que derrame da sua graça, que derrame do seu poder. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós te queremos, Deus. Nós queremos mais do teu poder, nós queremos mais da tua vida em nós. Vem nesse momento, Pai. Dissipa, Senhor, toda a dispersão que de alguma forma, Senhor, tenta nos desconectar do Senhor nesse estudo que é tão importante, Pai, como compreendermos e vivermos essa constância da dinâmica do Espírito Santo se movendo em nós. Nós não queremos perder isso, Pai, por isso nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, envolve a nossa casa, envolve esse ambiente, vem nos tomar, Senhor, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quem não quer ser firme, abundante, inabalável, constante na obra do Senhor, vendo, à medida que nós vivemos a realidade de Deus em nós, a obra dele frutificar a partir de nossas mãos. Esse é o desejo do nosso coração. E é interessante que quando nós começamos a caminhar nessa realidade do Espírito Santo de Deus em nós, da vida do reino em nós, nós aprendemos que o nosso primeiro chamado é nós estarmos em Cristo Jesus, nós estarmos conectados nele. Como diz o evangelista João, Jesus em suas palavras, nos convidando a permanecermos nele, nos chamando a sermos os seus amigos, nos chamando a termos intimidade com ele. Então perceba que à medida que você tem intimidade com Jesus, obviamente você irá frutificar aquilo que Deus entregou para você.
Nós somos chamados a sermos amigos íntimos de Jesus, e na história da igreja a gente vê tanta gente que viveu essa intimidade com Jesus. E uma dessas histórias fascinantes é a história de Antônio, que ficou conhecido como um santo, Santo Antão. Conta-se a história de que ele deixou todas as coisas para buscar a Deus em solitude. Buscar a Deus no caminho de intimidade, buscar a Deus no caminho de disciplina. E ele encontrou Deus. E ele encontrou Deus de tal forma que as pessoas vinham até ele porque viam a glória de Deus brilhando através da vida dele. E ao encontrar-se com esse homem, elas saíam de lá aliviadas, elas saíam de lá contentes, elas saíam de lá curadas, elas saíam de lá libertas de demônios. Era isso que acontecia ao se encontrar com Antônio, que decidiu veementemente buscar o Senhor de todo o coração, com tudo aquilo que ele tem. E o seu biógrafo, o grande Atanásio, ele destacou algo sobre a vida de Antônio que eu queria compartilhar com vocês. Ele dizia assim: era como se ele fosse um médico dado ao Egito por Deus. Quem ia até ele triste que não voltasse regozijante? Quem foi a ele em prantos por causa da morte não deixou a tristeza imediatamente de lado? Quem foi visitá-lo zangado, aborrecido, que não tenha voltado de ânimo mudado? Que pobre alma o tenha encontrado desesperada, que não se haja depois de ver e ouvi-lo, a despeito da carestia, consolado em sua pobreza? Que monge, depois de ter ido a ele em absoluto desânimo, não se fortaleceu mais em todas as áreas? Que jovem, depois de ir até a montanha e olhar para Antônio ao menos uma vez, não renunciou aos prazeres e amou a moderação? Quem foi a ele tentado por um demônio e não obteve alívio? E quem foi a ele angustiado em pensamentos, que não tenha deparado com sua mente tranquilizadora? Que maravilha! Esse homem buscava a Deus. Esse homem definitivamente, de todo o coração, com tudo que ele tinha, buscava o Senhor. Por vezes, em minha imaturidade, eu ficava pensando como alguém pode deixar tudo para viver uma vida no deserto. Obviamente, há muitos desses monges da Idade Média que decidiram buscar a Deus de todo o coração, eles se isolavam porque eles queriam Deus. Mas eles se encontravam com as pessoas e iam até as cidades porque eles queriam abençoar o mundo. Então, à medida que a gente encontra Deus, a gente abençoa o mundo. Um outro exemplo é o de Frank Laubach. Frank Laubach foi um dos educadores mais conhecidos mundialmente por causa do seu método que ele criou para alfabetizar as pessoas de diversas nações do mundo. E esse método se chama Um Ensina ao Outro. Então, à medida que um aprendia, ele já ia ensinando o outro a ler, enfim. E milhões de crianças analfabetas, bem como adultos, puderam ter acesso ao ensino a partir do método de Frank Laubach. E Frank Laubach, ele desenvolve seu método, presta atenção nisso, em oração, diante de Deus. À medida que ele buscava a Deus, ele queria algo que pudesse ajudá-lo a alfabetizar as pessoas diante de muitas frustrações que ele teve, tanto como missionário, porque ele queria conectar as pessoas com o Evangelho de Jesus e não estava conseguindo isso, quanto como educador. Então, ele desenvolveu esse método no momento de oração diante do Senhor, o qual Deus disse para ele o que ele deveria fazer, a fim de que essas pessoas aprendessem a ler por aspectos culturais que já eram conhecidos delas mesmas. E uma frase marcante de Frank Laubach é uma oração que ele faz para Deus. Ele dizia o seguinte: Deus,
Qual o maior presente do homem para a humanidade? Como se Deus respondesse para ele, ele continua: ser belo de alma e permitir que as pessoas olhem para dentro dessa alma bela. O que é viver essa vida constante, inabalável, frutífera, essa vida do reino, apaixonada por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus? É ser belo de alma. E quais são as características de uma pessoa bela de alma? Uma pessoa bela de alma é alguém que ama fervorosamente. Ela ama a Deus mais do que tudo, ela deseja a Deus mais do que tudo. Ela dedica tempo a Deus do seu dia a dia, por quê? Porque ela tem intimidade com o Senhor e ela quer Ele, ela quer ouvir Ele, ela quer ter Ele perto. Ela não consegue viver sem Ele, é impossível viver sem Deus, porque afinal de contas, à medida que a gente não está em intimidade com Deus, a gente vai substituir Deus por qualquer outra coisa. Seja um filme, seja o vício em comida, seja o vício em drogas, seja o vício em celular. Uma pessoa bela de alma ama a Deus fervorosamente. Uma pessoa bela de alma é alguém que tem deleite e prazer no Senhor, ela tem alegria, ela manifesta essa alegria. Uma pessoa bela de alma, ela vai ter sabedoria, por quê? Porque à medida que ela nutre essa intimidade com Deus, Deus vai revelar a ela tantas e tantas coisas com respeito a todos os aspectos que Ele mesmo criou. Deus dá sabedoria a todo aquele que pede. E a Bíblia diz que Ele dá deliberadamente, Tiago capítulo 1. Deus deseja, sim, que dentro dessa alma bela exista transformação. Porque alguém que é belo de alma, ele sabe que ele não é suficiente assim. Alguém que é belo de alma, ele percebe que precisa mudar tantas e tantas coisas à medida que ele caminha e à medida que ele conhece a Deus, à medida que ele vê a santidade de Deus, o poder de Deus, ele olha para dentro de si e vê que precisa ser transformado também. Por isso que uma pessoa bela de alma é humilde. Ela vai ter humildade, ela vai se colocar no mesmo patamar das outras pessoas, porque ela sabe que não é necessariamente por causa dela, e sim por causa da ação de Deus na vida dela. E essa dependência total do Senhor que faz com que o rosto dela brilhe. Você quer dar um presente maravilhoso ao mundo. Seja uma pessoa bela de alma. Busque a Deus com intensidade. Seja como o Antônio, seja como o Frank Laubach. Homens que, na sua vida, focaram em uma coisa: conhecer a Deus, experimentar a glória de Deus, ter gozo e prazer nele. E algumas coisas que eu nutro na minha vida e luto por isso, que eu gostaria de compartilhar com você sobre como desenvolver essa vida constante, firme, inabalável, frutífera, cheia do Espírito Santo. E que faz parte da minha vida ao longo de todos esses anos como cristão. Desde o dia que eu me converti aos 10 anos de idade até hoje. Aquilo que é essencial, básico, que transforma qualquer um que deseja viver essa realidade de Deus, viver o poder de Deus, ver maravilhas e sinais, ver curas, receber de Deus dons especiais. Em primeiro lugar, tenha a Bíblia como amiga. Medite nas Escrituras. O Salmo 1 vai nos desafiar a sermos como alguém que medita na palavra de Deus dia e noite. Meditar na palavra de Deus
é tão deleitoso, é tão bom, é tão maravilhoso, que o salmista Davi, por exemplo, escreveu um salmo de 178, 179 versos. Depois você olha o salmo 119, só falando da maravilha que é meditar na lei do Senhor, da maravilha que é a palavra de Deus. Ele diz: é mais desejável do que ouro, do que muito ouro depurado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele aprende que a palavra de Deus em tempos de sofrimento traz refrigério. Tantas e tantas coisas são ditas ali. Meditar nas Escrituras não é simplesmente você pegar um versículo do dia que salta aí na tela do seu celular e tomar aquele versículo como um versículo da sorte. Não, pelo contrário, meditar nas Escrituras é ir a fundo em toda a verdade de Deus. Aquelas que vêm de encontro aos nossos pecados e desejam de alguma maneira causar uma ferida no nosso coração para que nós sejamos de fato transformados por essa espada de dois gumes, como fala Hebreus capítulo 4, que penetra a nossa alma e nos transforma de dentro para fora, faz algo novo em nós. Essa palavra viva vindo em nós, ao nosso encontro, transformando a nossa mente de dentro para fora, fazendo aquilo que apenas ela consegue fazer diante de tantas e tantas informações que nós nos apropriamos à medida que nós vivemos em nossa vida e que não fizeram com que nós pudéssemos experimentar de fato dessa poderosa e real transformação que apenas as Escrituras fazem. Medite na palavra de Deus. Invista tempo em descobrir as grandes verdades da palavra de Deus, aquilo que vai se tornar base para você compreender a realidade desse mundo objetivo que está aí fora, sob o óculos correto, porque afinal de contas a Bíblia trata o mundo como ele é. Ela dá pra gente a realidade do que é o homem, do que é o mundo. Qual o problema do mundo, qual a solução, como a gente viu ao longo das semanas dos estudos que a gente fez. Medite nas Escrituras, invista tempo, deixe que a palavra de Deus se interiorize em você. Em nome de Jesus, tem algo que você precisa fazer. Pare de perder tanto tempo em redes sociais. Pare de perder tanto tempo com tecnologia. Pare de perder tanto tempo com séries. Você se entope de série, você se entope de tecnologia, você enche sua mente de um monte de entulho que faz com que essa palavra de Deus não flua como ela deveria fluir. É como um rio que está sendo constantemente enchido por lixo que é despejado pelos esgotos das redes sociais. É isso que está acontecendo com a sua mente quando você não tem investido o tempo necessário para que essa palavra de Deus penetre em você, transforme em você, faça algo novo em você. Quer ser alguém belo de alma? Medite nas Escrituras. Busque a palavra de Deus. Dia e noite. Meditar nas Escrituras é como um homem que entra numa caverna à procura de pepitas de ouro, à procura de pedras preciosas. E naquela caverna, apenas com aquela lâmpada no capacete e com seus instrumentos para quebrar aquelas pedras, ele sai procurando, batendo, e só para quando encontra, quando aquela pedra preciosa brilha aos seus olhos. Isso é meditar nas Escrituras. O brilho da palavra de Deus chegou e se apropriou de você e fez algo em você. Ao mesmo tempo, quando nós vivemos isso de maneira constante, sempre, nós precisamos forçar mais, ir mais fundo, ficar um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo.
para que essa pedra brilhe ainda mais e nós nos tornemos, como Jesus falava, um escriba que é hábil no dominar das coisas do reino de Deus, que tira coisas novas e coisas velhas daquele tesouro. Assim que é alguém que medita nas Escrituras. Meditar nas Escrituras é literalmente você fechar seus olhos também e meditar. Pensar nessa palavra. Deixar que essa palavra entre no seu coração. Deixar que essa palavra faça algo poderoso em você. Deixar que essa palavra transforme você. Entende? Ela vai mexer em você, ela vai renovar sua mente. Decorar as Escrituras. Tem que fazer isso. Se você quiser ser uma pessoa que presenteia um mundo, uma alma bela. Em segundo lugar, oração. Já dizia a professora da escola bíblica dominical, né? Vitamina BO, Bíblia e oração. Isso deixa a gente forte. A gente precisa investir tempo em oração. Precisamos parar para orarmos. O quanto você para buscar a Deus no seu dia a dia, em meio a essa correria frenética que vivemos no mundo pós-moderno, em meio a essa cultura consumista, em meio a essa cultura que diz que é para você ter mais e trabalhar mais, enfim, o quanto você tem parado para orar, para buscar a Deus em oração. Lembro-me de Martinho Lutero. Martinho Lutero simplesmente mudou o mundo. Eu acho que ele era bem ocupado. Conta-se a história de que ele orava 2 horas por dia. E quando a agenda dele estava lotada, ele orava 3. Porque ele queria que Deus intervisse em cada aspecto, em cada encontro que ele tivesse. Ah, Senhor, como a gente precisa te buscar mais. Busca a Deus em oração. Pessoas que fizeram diferença no mundo foram pessoas que buscavam a Deus em oração. Cristãos que transformaram a realidade de nações, de cidades, eram homens constantes em oração. Investiam tempo em oração, buscavam a Deus em oração. Vença o nível espiritual que você chegou depois de tantos anos e vá mais fundo, cave mais fundo. Intencionalmente no seu dia a dia, separe tempo para buscar a Deus em oração. Faça como Daniel 3 vezes ao dia. Pode também ser apenas 1 vez ao dia, mas invista aquele tempo orando por você, orando por sua família, orando por sua igreja, orando por sua nação, orando por missões. Como a gente precisa aprender com oração. Se a Bíblia revela quem Deus é, a oração é a resposta que eu dou às Escrituras. Experimento dessa graça de Deus. A oração nos conduz à presença de Deus. A oração é um meio de nós ouvirmos a voz de Deus e do Espírito Santo nos guiando em nosso dia a dia. Quer ser alguém belo de alma? Quer permanecer firme, inabalável e constante? Busca Deus em oração. Invista mais tempo em oração do que em redes sociais. Terceiro, jejue. A Bíblia nos ensina que Jesus jejuava. Se Jesus jejuava, a gente tem que jejuar também. A Bíblia mostra que os discípulos jejuavam constantemente. A igreja se reunia em jejuns e oração. E à medida que elas buscavam a Deus em jejuns e oração, o Espírito de Deus comandava como a igreja deveria agir e viver e fazer. Jejuar é tão bom. Jejum
É um período que você tira para vencer a sua carne, para disciplinar mais o seu corpo, para dizer para Deus que Ele é melhor do que qualquer coisa, que Ele é melhor do que os vícios que você tem, para dizer para Deus que você tem sede e fome da glória dEle, da presença dEle, da voz dEle, da palavra dEle, mais do que a própria comida. Isso é jejuar. Jejuar, obviamente, não é uma imposição religiosa, presta atenção nisso, porque muitos jejuam e muitos fazem disciplinas espirituais por imposição religiosa, mas a boa disciplina espiritual causa prazer, nos deixa mais felizes, nos conduz de fato para estarmos mais perto de Deus. Faz toda a diferença. Então, quando você jejua, você tem que ter prazer. Obviamente, quem não tem a prática do jejum, e aqueles que já têm a prática de jejum, sabem disso, que eu vou falar agora, os primeiros dias são dias mais difíceis, porque o seu corpo está mal acostumado com todo o lixo que nós comemos diariamente. É interessante que quando a gente passa muitos dias de jejum, 21 dias, 40 dias, duas coisas acontecem. Primeiro, a comida se torna mais deleitosa. Segundo, a gente percebe que existe um alimento que é muito mais deleitoso e muito mais gostoso do que qualquer comida que o melhor do cozinheiro possa fazer nessa vida. Que é o pão que Deus dá, é o maná do céu. Nada se compara. Então, quando nós decidimos jejuar, nós o fazemos em resposta ao Espírito Santo, como as Escrituras nos orientam e nos falam, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao jejum, conduziu Jesus à oração, conduziu os discípulos ao jejum e à oração. Então, nós respondemos ao Espírito Santo, por isso que nós jejuamos e jejuamos os dias que Ele coloca no nosso coração para nós jejuarmos e fazermos. Eu já fiz jejum só de água, só bebendo água. Já fiz jejum só de líquido, bebendo água e 3 tipos de suco, era suco de manga, suco de laranja, suco de melancia, fiz 40 dias assim, foi fantástico. Já fiz jejum só com água de coco, 21 dias, foi muito bom. Eu tô dando exemplo, tá? E isso não é para mim se vangloriar, porque, gente, é tanta gente que vive essa dinâmica. É tanta gente que jejuma e busca ao Senhor com intensidade que, assim, não existe glória nenhuma. É um prazer, é maravilhoso. E eu sugiro você ler o livro do Richard Foster, onde ele detalha um pouco dia a dia, né, do primeiro dia até o último dia de jejum, o que você passa, as experiências que ele teve. É bem legal esse livro. Mas eu também posso compartilhar aqui. E eu diria o seguinte para você: os 3 primeiros dias, os 5 primeiros dias, digamos, são os dias mais tensos. Para mim, sempre é o segundo dia. O segundo dia é o dia onde o meu corpo sente mais, porque as toxinas estão sendo queimadas e, naturalmente, ele vai sentir, dar mais sono. Né? Quando a gente jejum, a gente dorme melhor, a gente dorme mais. Eu continuo trabalhando, obviamente. Quando eu jejuei 40 dias, eu continuei meu ministério trabalhando normalmente, não parei e estava bastante forte. Vale salientar isso, que o jejum fortalece seu organismo, não debilita. Pelo contrário, você fica exultante, você fica maravilhado com Deus, você se fortalece. É o que o jejum faz. É realmente maravilhoso. Então, o dia mais difícil para mim é o segundo dia.
porque as toxinas do seu corpo estão saindo, você sente um pouco de enjoo, eu senti um pouco de enjoo, um pouco de dor de cabeça, mas a partir do terceiro dia, eu ia aos 40 dias assim tranquilos. Maravilhoso. Eu também jejuei 7 semanas comendo apenas no final da noite, né? O jejum judeu. Né? A partir das 5 horas da tarde eu fazia meu jantar. Também foram dias poderosos, maravilhosos na presença de Deus, orando constantemente. O jejum me conecta de fato mais com Deus. Faz toda a diferença. Se você quer ser belo de alma, você precisa ter essas disciplinas espirituais para que você cresça, se fortaleça. Vai melhorar em tudo. Vai melhorar seu desempenho em todas as coisas. Eu garanto a você que você vai superar as expectativas das pessoas à medida que você busca a Deus em jejum. Obviamente, tendo a Bíblia como base, tendo a graça da oração envolvendo você, porque quando a gente jejum, a gente lê a Bíblia, a gente ora, e deixando Deus trabalhar por você, envolver você, transformar a sua vida à medida que você busca Ele. Quarto, estudos, ler bons livros, tanto livros teológicos, quanto livros filosóficos, quanto aqueles livros que são os mais vendidos no momento para você compreender a cultura. Se você quer ser alguém belo de alma, você tem que ter cultura. Você tem que estudar. Você tem que dar o seu melhor, porque afinal de contas, Deus entregou para você esse corpo, a sua mente, para que você possa desenvolver toda a sua potencialidade e manifestar ao mundo essa obra de Deus que é você. Você é obra de Deus para o mundo. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, que você é a poesia de Deus para o mundo. Isso é lindo demais. Esse é o nosso chamado. Também, você deve ter apreciação cultural. Você deve ir a shows instrumentais, você deve ir a shows de artistas, cantores, apreciar boa música. Por quê? Porque manifesta Deus. Apreciar obras de arte, ir a museus, ir a pinacotecas. Enfim, usufruir de toda a boa cultura que manifesta a imagem de Deus que está aqui na humanidade, usufruir disso, apreciar isso. Sexto, você precisa praticar exercícios físicos. Você deve cuidar do seu corpo. Você deve se alimentar bem. E aqui quem fala é alguém que não se alimenta tão bem quanto deveria se alimentar. Eu sou obeso, eu preciso emagrecer mais, em detrimento a todos esses dias que eu passei jejuando, emagreci bastante. Mas jejum não é para emagrecer, tá? Faz bem para a saúde também. Você precisa cuidar do seu corpo, praticar exercícios físicos. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar desse corpo que Deus nos deu, porque afinal de contas Ele vai usar você com a plenitude da sua saúde, por isso você deve se cuidar. Praticar exercícios físicos diariamente, isso deve ser prioridade na sua vida. Sétimo, você deve evangelizar as pessoas. Uma pessoa bela de alma compartilha da realidade de Deus, da realidade do que é a vida, da realidade do que é o mundo, com outras pessoas. Apenas quem tem algo para dar, apenas aquele que a fonte jorra sem cessar e sem parar, águas vivas estão aqui fluindo, vai compartilhar do Evangelho. Vai manifestar o poder de Deus à medida que compartilha esse evangelho. Deus vai usar você enquanto você evangeliza para manifestar maravilhas e sinais, para curar doentes, para libertar endemoniados, porque o Senhor é contigo. Assim você deve viver, assim você deve buscar o Senhor.
deve ter essa atitude proativa em ir em direção ao não cristão e trazer essa mensagem de salvação que vai ou abrir os olhos dele ou, de alguma maneira, dar a ele a carta de condenação diante de Deus, porque, afinal de contas, ele não vai ter desculpa. Ele vai estar diante de Deus e vai dizer assim, realmente não tenho desculpa. Ele vai ter desculpa, né? Mas não vai ter desculpa por quê? Porque você pregou o evangelho para essa pessoa. É interessante que a Bíblia diz que Deus cobrará de nós isso. Até os anjos queriam compartilhar essa mensagem. Uma pessoa bela de alma evangeliza, compartilha o evangelho. Tem essa disciplina espiritual de falar de Jesus sempre. Ter essa atitude de compartilhar Jesus sempre. Compartilhar o evangelho sempre. Não apenas dentro da igreja. Compartilhar o evangelho não é chamar a pessoa para ir na igreja. Isso é chamar a pessoa para ir na igreja. Tomara que sua igreja pregue o evangelho. Mas compartilhar o evangelho é, em primeiro lugar, contar o que Jesus fez na sua vida. Em segundo lugar, contar o que Jesus fez pela humanidade. Em terceiro lugar, apontar para a realidade vindoura, que nos dá esperança. Todas as coisas serão renovadas pelo poder do Senhor, o nosso Deus que está vivo e ressuscitou dos mortos. Por fim, você deve ter a disciplina do Shabat, ou seja, a disciplina do descanso. Você deve determinar dia de descanso, descanso literal. Você deve parar, você não deve ser workaholic. Você deve descansar, você deve se divertir, você deve fazer coisas diferentes daquilo que você já faz no seu dia a dia. Mas o verdadeiro descanso está em adorar a Deus em comunidade. Esse é o Shabat. É o chamado para descansar na presença de Deus, usufruindo da glória de Deus à medida que você compartilha a sua fé com seus irmãos. Na presença de um para com o outro, nós descansamos no Senhor que nos abençoa com a sua glória. É a adoração comunitária. A prática dessas disciplinas espirituais vai dar a você o combustível suficiente para permanecer com a chama acesa no seu coração. Para fazer de você alguém que brilha a luz do Senhor em meio ao mundo tão carente, em meio ao mundo que está em trevas, em meio ao mundo sedento, em meio ao mundo que está procurando alguém que possa mostrar para ele significado, sentido para essa vida, alegria de verdade, prazer, deleite. Uma realidade que ele não experimenta, a realidade do céu na terra, através da sua vida. Por quê? Porque você está nutrindo isso no seu dia a dia. E você deseja isso e você quer isso. E é maravilhoso. É bom. O Senhor hoje quer te libertar de tantos vícios. O Senhor hoje quer fazer coisas tão poderosas e maravilhosas na sua vida. O Senhor hoje deseja, sim, tirar você desse marasmo espiritual para que você possa viver o poder e a dinâmica do Espírito Santo constantemente. Vamos fazer isso. Silencia tudo agora ao seu redor. Coloca uma música de adoração. Se você não tem buscado a Deus de todo o seu coração, com toda a sua paixão, com todo o seu fervor, como fazia Santo Antão, deixar tudo e morar no deserto porque ele só queria Deus. Mais do que todas as riquezas que ele possuía, ele só queria Deus. E ali buscar Deus constantemente, ter batalhas espirituais constantes contra Satanás e vencer e prevalecer, ainda que os ataques de Satanás fossem tão intensos contra ele. Você quer viver isso? Coloque em prática essas disciplinas espirituais. Mas, antes de tudo, se arrependa.
Se coloque diante de Deus e fale: Senhor, preciso de Ti, me ajuda. Me faz vencer meus vícios. Eu quero o Senhor mais que tudo. Vamos viver isso? Mas faz isso agora, tá? Não espera outro momento. Para tudo. Busca Deus agora. Se arrepende diante dele. Deus te abençoe.